E aí, aqui quem está falando é o professor Israel e hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre PA e PG. Na verdade, eu quero apresentar um resumão para vocês, rapidamente, aquilo que você precisa saber, aquilo que você deve saber para as provas que virão, beleza? E também, se você está começando o seu estudo agora, está querendo saber um pouco mais de PA e PG, eu já te afirmo que esse resumo ele é de extremo valor, uma vez que nós já vamos apresentar de cara quais são as condições, quais são as equações. Bom, se a gente pensar um pouco no Enem, eu já vou fazer referência a PA. PA parece muito mais do que PG. Então, mantenha a sua atenção em PA, tá bom, galera? Mantenha a sua atenção em PA porque ela pode aparecer. É claro que PG também, porém, os últimos anos nos apresenta que a PA aparece com mais frequência. Por isso, a equação da PA, nós temos aqui que estudar um pouquinho sobre a PA e nós temos aqui algumas equações, tá? E alguns termos. A primeira coisa que nós queremos falar é que a equação do termo geral, onde esse cara aqui, o AN, é conhecido como termo geral. Vou colocar aqui, ó, termo geral. Esse é o termo geral e esse aqui é o A1. Seu A1, ele é o primeiro termo, tá? Então nós chamamos aqui de primeiro termo. N é o número de termos. Quantos termos nós temos? É a quantidade de termos, tá? Vou colocar aqui, ó, quantidade de termos. E o R é conhecido como razão. Beleza, galera? Já vamos explicar quem é a razão. Isso aqui, essa equação, ela é direcionada para o cálculo do enésimo termo, ou melhor, o termo geral da nossa PA. Isso aqui, esse SN, nos apresenta a soma dos N primeiros termos. Isso aqui é a soma, tudo bem? É a soma. Observe que eu tenho A1, tenho AN, eu multiplico pelo número de termos ou a quantidade de termos e divido por 2. E o interessante que eu quero trazer agora é o R, que é a nossa razão, conforme eu falei. A razão, ela é sempre o AN menos o AN menos 1, e aí você deve estar assim, caramba, não me ajudou muito. Suponha o seguinte, que eu tenho 1, 2, 3, 4 e 5. A primeira pergunta, quanto que vale o N? N vale 5, porque tem 5 termos, beleza? E qual é a minha razão? A minha razão sempre é o AN menos o AN menos 1. Então vamos lá, a razão vai ser o AN, posso pegar esse termo aqui, ó, 4, menos AN menos 1 é o termo antes do 4. Então a nossa razão vale 1, beleza? Então, PA basicamente é isso que você tem que saber. Anota, se tiver alguma dúvida, deixa a dúvida, manda essa dúvida pra gente, para que a gente possa te ajudar, tranquilo? Já falando da PG e apresentando aquela que pouco apareceu, e aí no caso estou chamando a atenção um pouquinho para Enem, a PG ela é uma progressão geométrica, beleza? A multiplicação é geométrica e a anterior era progressão aritmética. Olha só, a mesma coisa, o termo geral, olha aqui o primeiro termo também, 1 a 1. Só que a razão nesse caso aqui, ou o quociente, que é esse Q, vou chamar e apresentar ele também como razão. Ele tem a sua relação, que nós já vamos descobrir. Então, o termo geral é o primeiro termo, a razão n menos 1. Isso aqui ó, é n menos 1. Quem é n? O número de termos que nós temos para apresentar. E o Q, conforme eu falei que é a razão, é uma relação entre o AN dividido pelo AN menos 1. Então, conforme eu falei, vamos lá, 2, 4, 8, 16 e tá bom, até aqui. Beleza? Como que eu calculo o meu Q? Vou trazer para cá. Q é igual a AN dividido por AN menos 1. Então, o AN ali é o 4. O AN menos 1, isso aqui é o A2, tá vendo? Aqui é o A1, 2. Então, a nossa razão é igual a 2. Tranquilo? Realmente é igual a 2, porque cada termo aqui multiplicado, você pode ver que o termo anterior multiplicado por 2 dá o sucessor. Olha aí, ó. Tá vendo? Bem tranquilo. E a soma, tá, dos n primeiros termos, ou a soma total dos n termos, é igual a 1, Q elevado a n menos 1, beleza? Dividido por Q menos 1. E a soma
de infinitos termos. É isso aí, galera, infinitos termos. Pode aparecer, claro, infinitos termos é representado por A1 dividido por 1 menos Q. Você vai ver que Q vai estar entre menos 1 e 1. Beleza? Olha, eu apresentei para você que a PA ela é a que mais aparece e realmente é que nós vamos agora dar um pouquinho mais de atenção para as questões de PA que apareceram na prova do Enem. Tá? Nós vamos resolver 3 questões. Eu espero que vocês entendam, espero que vocês gostem. Tranquilo? Diz assim, ó. As projeções para a produção de arroz no período de 2012 a 2021 em uma determinada região produtora apontam para uma perspectiva de crescimento constante da produção anual. O quadro apresenta a quantidade de arroz em toneladas que será produzida nos primeiros anos deste período. De acordo, está vendo aqui com a projeção, a quantidade total de arroz em toneladas que deverá ser produzida no período de 2012 a 2021 será. Observe que aqui ele nos apresenta uns valores, então eu vou colocar aqui ao lado para facilitar. Vamos fazer assim, vou trabalhar assim, ó, 50, 25, ponto e vírgula, tá? Para 51,50, 52,70 e o 54,00. Esse aqui é 2012, isso aqui é 2013, 2014, 2015. Tudo bem? Nós já conseguimos identificar que isso aqui é uma PA. Para ter certeza de que isso é uma PA, eu faço o quê? Eu calculo a razão. E para calcular a razão, eu pego o termo posterior menos o termo anterior. Então, faço 51,50 menos 50,25. Quando eu faço esta relação, eu tenho o valor exatamente de 1,25. E eu vejo, 1,25. E eu observo que se eu somar 1,25 com 51,25, dá 51,50 e assim sucessivamente. Deixa eu só ver se está tudo certinho. Aqui é 75, né? Boa, agora está tudo certinho. Beleza. Bom, eu já calculei o valor do meu R, que é a minha razão. Agora eu posso calcular o meu AN. AN é A1, N menos 1 vezes R. Substituindo os valores, nós vamos ver que nós temos 50,25. Vou colocar aqui embaixo e vou colocar nessa cor aqui. Mais, aqui ó, mais N menos 1. N menos 1, pessoal, são quantos termos que nós estamos falando aí? Nós estamos apresentando, são 10 termos, tá bom? São 10 termos. Se você contar isso, se você fizer essa conta, o total são de 10 termos. Então vai ficar 10 menos 1 vezes a razão, que é 1,25. Eu vou fazer o seguinte, como acredito que você não tem nenhum tipo de dificuldade nesse tipo de operação, mesmo que você tenha, você pode nos apresentar, beleza? Então, eu já vou dar aqui o resultado. O resultado de AN é exatamente 61,5. Bom, cheguei nesse valor, falta-me agora calcular a soma dos termos. A equação você já sabe que eu apresentei, que é A1 mais AN dividido por 2 vezes 10, que é o número de termos. Tranquilo? Então, eu faço o seguinte, você substitui o A1 aqui, substitui também esse AN que você acabou de encontrar, vou colocar aqui, ó, 61,5, dividido por 2 vezes 10. Já trazendo aqui a resposta, para adiantar, a resposta desse SN aqui vai ser equivalente a 558,75. Eu te desafio a você resolver essas operações. E se tiver alguma dúvida, faz o seguinte, entre em contato conosco, tranquilo? Vou resolver mais uma, e essa aqui é uma questão legal, fácil também, interessante, fácil de resolver. Vamos fazer juntos? Vamos lá, eu vou dar todo o caminho para você resolver também. Jogar baralho é uma atividade que estimula o raciocínio, isso é verdade, tá? Um jogo tradicional é a paciência, que utiliza 52 cartas. Inicialmente, são formadas 7 colunas com as cartas. A primeira coluna tem uma carta, a segunda tem 2, a terceira tem 3, a quarta tem 4 cartas, e assim sucessivamente até a 7ª coluna, a qual tem 7 cartas. E o que sobra, atenção, o que sobra forma um monte, que são as cartas não utilizadas nas colunas.
Galera, eu sugiro, se você não conhece, conhecer um pouquinho esse joguinho chamado Paciência. É interessante, tá? É um joguinho interessante. Ele é tão interessante que ele virou questão do Enem do ano de 2012. Nós conseguimos identificar aqui porque isso aqui é uma PA. Como assim, professor? Ele falou que na primeira coluna tem uma carta, na segunda 2, na terceira 3, na quarta 4, 5, 6 e 7. Olha aí que legal. E ele falou que o restante das 52 cartas, olha atenção aqui, ó, forma um monte. Então, o que eu posso fazer? Ele quer, se eu tiver, eu sei que o total de cartas são quantos? São 52 cartas. Olha aí, ó. São 52 cartas. Então, se eu fizer a soma desses caras, eu vou encontrar, beleza? Basta eu fazer a soma desses caras. E como que eu faço a soma desses caras? É bem simples, ó. É essa equação, ó. Sn é igual a A1 mais AN vezes N, dividido por 2. Quem é A1? 1. Quem é AN? Olha lá, 7. Quem é N? 7. Dividido por 2. Isso aqui vai dar 8. 8 vezes 7 dá quanto? 56. 56 dividido por 2, 28. Beleza, chegamos ao valor 28. Isso aqui é a soma dessas cartas. E eu quero o quê? Eu tenho 52 cartas. 28 estão sendo utilizadas. Bem, eu faço essa operação e vejo que a resposta é 24. Viu que questão fácil? Você entendeu? Não? Entre em contato conosco. Entendeu? Deixa o like, comente também, que é bem interessante. Vamos para a última questão. Questão, como eu falei, galera, PA é o que mais aparece no Enem quando falamos de PA e PG. Essa questão diz assim, olha, o número mensal de passagens de uma determinada empresa aérea aumentou no ano passado nas seguintes condições. Em janeiro foram vendidas 33 mil passagens, em fevereiro 34.500, em março 36. Esse padrão de crescimento se manteve para os meses subsequentes. Aí diz, ó, quantas passagens foram vendidas por essa empresa em julho. Beleza, galera? Então, olha, como é que a gente está numa PA aqui? Vamos botar esses valores aqui do lado. Vamos lá. 33 mil, 34.500, 36 mil. Tá vendo aí? Olha, tá aumentando de quanto? De 1.500. Então, 1.500 é a razão. Poxa, descobriu a razão assim? Sim. Razão é o termo posterior menos o termo anterior. Razão é 34.500 menos 33.000, que me apresenta o valor 1.500. Show de bola? E aí? Viu aí? Entendeu? Viu como é fácil? Mas ele quer lá em julho. Se ele quer lá em julho, é fácil, galera. Em julho, eu quero saber o termo lá de julho. Se eu quero o termo lá de julho, eu vou fazer aqui, ó. AN é igual a 1, beleza? Lembra de A1? Mais N menos 1 vezes R. AN, quem é A1? 33 mil, mais N menos 1. Em julho, nós vamos ter o quê? 7 menos 1, beleza? Vezes a razão de 1.500. E aí eu te desafio você fazer essa operação. Você vai ver que o valor de AN é equivalente a 42 mil. Tranquilo? Viu aí, ó? Resumão para vocês de PA e PG. Resolvemos 3 questões do Enem. Essas questões eu tenho certeza que vão te ajudar a mandar muito bem nessa prova. Bom, se você já é inscrito nesse canal, legal, ative as notificações. Se você não é, inscreva-se no canal, ative as notificações, deixe a sua dúvida, deixe o seu like e esteja conosco. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.